Quem tem que regulamentar qualquer tipo de projeto de lei tem que ser nós, senadores e deputados federais. Não é o STF. Fica à vontade, Girão. O senador Cleitinho, o senhor matou a charada. O senhor matou a charada. Eu não tinha entendido ainda. Semana que vem não vai ter nada aqui. Câmara dos Deputados e nem o Senado, BRICS. Como é que nós vamos reverberar o julgamento da questão para censurar? O que eles querem, a obsessão desse governo e do STF é censurar, porque eles não aceitam críticas, eles estão acima. É um regime. O senhor matou a charada. Marcaram para o dia 4 de junho. Em primeiro lugar, vivemos numa democracia republicana, onde, constitucionalmente, nós temos 3 poderes: o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo. As crianças, nas escolas, no ensino fundamental, aprendem isso. E esses poderes, eles têm lugar. Uma vez eu estava participando de um evento, numa conferência, e o ministro Dias Toffoli, do STF, disse uma frase que eu achei muito importante e representativa do papel dos poderes. O legislativo só olha para o passado. O legislativo aponta para o futuro e o executivo cuida do presente. Com isso, senhores senadores, senhoras senadoras, todos aqueles que nos veem pela TV Senado, nós precisamos entender por que há um movimento universal para enfraquecer instituições e poderes constituídos. Nós estamos vendo o governo americano rompendo contratos que foram estabelecidos e que criaram o multilateralismo no mundo desde a Segunda Guerra Mundial, propondo o fim do livre comércio, estabelecendo relações com o mundo de força e não de negociação, de construção de acordos. Porque quando um país quer exercer a força sobre o outro, ele abusa do poder dele para impor os seus interesses em detrimento dos interesses de países mais pobres e com menos força de resistência. Por isso que existem órgãos multilaterais, como a ONU, como a OMC, que os Estados Unidos não indicam os juízes da OMC há meia década. Qual o interesse? Qual o interesse que a gente vê aqui, sistematicamente, as pessoas agredirem o STF e trazerem informações que não são verdadeiras? Não são verdadeiras, são fatos narrados de uma maneira que passam a impressão de que há uma usurpação do papel do legislativo. Passam a impressão e afirmam categoricamente que o outro poder está usurpando todas as nossas competências. Isso não é verdade. Ainda ontem, num ato de grande construção legislativa, a gente aprova nesta casa o reajuste dos servidores públicos federais, a gente aprova uma lei que regulamenta a propaganda de jogos eletrônicos no Brasil, com o apoio da maioria absoluta desta casa. Então a gente está legislando, nós legislamos. Como eu disse, o judiciário cuida do passado. O judiciário não toma uma iniciativa sem provocação, senador Laércio Oliveira.
O senhor é casado com uma juíza, o senhor sabe. O juiz precisa ser provocado. O juízo precisa ser provocado, baseado num fato que já ocorreu, ou em fatos que ocorrem há décadas. E que em um determinado momento, aquela corte precisa criar uma jurisprudência. Porque sem jurisprudência, não se equaliza a justiça. Porque com a jurisprudência eu igualo a pena para um determinado delito ou uma decisão para um e para outros, ou para outrens. Ou seja, eu equalizo. Por isso que determinadas decisões sobre interpretação constitucional são fundamentais. E faz parte da prerrogativa deles. Eles não estão usurpando as prerrogativas do legislativo. Se o legislativo achar que deve agir de forma diferente, tem que atualizar a lei, senão os fatos obrigam historicamente aqueles que têm a responsabilidade de julgar eventos do passado para dar conta do presente, tem que fazer uma revisão sobre a interpretação. Porque a vida, a lei, ela não é uma letra estática. Ela é algo para fazer justiça, mas ela não é a própria justiça. A justiça é feita por homens, por instituições. E é preciso fazer a leitura da realidade e aplicar a lei para se fazer justiça. Portanto, nós precisamos ter clareza de que se tem um bem maior, que nós defendemos é a democracia. Como defendemos a vida. Como defendemos a livre iniciativa e a inclusão pela renda. Como defendemos a inclusão pelo direito, porque não há cidadania sem definição de direito e garantia desses direitos. O direito à saúde, o direito à educação, o direito ao meio ambiente, o direito ao saneamento, o direito à vida, o direito à liberdade. Como não há como a gente viver numa sociedade civilizada se a gente não defender as liberdades individuais, se a gente não defender a convivência pacífica e contra a intolerância e o respeito à diversidade de gênero, de raça, de etnia, de religião. Como não há como a gente viver numa sociedade civilizada se não tivermos instituições multilaterais que ajude a coibir o excesso de força. Mas nós não podemos internamente patrocinar dioturnamente a destruição das instituições, sob pena da gente estar se autodestruindo. Ora, Jesus Cristo, eu não consigo entender como nós somos capazes de nos suicidarmos enquanto nação, enquanto povo e enquanto institucionalidade. Vamos parar para refletir e um pouquinho mais fundo nas nossas análises. Essas análises superficiais só servem para lacração de rede social, só serve para chamar a atenção, não serve para cumprir a missão de um parlamentar que parla, que forma opinião, que vai fundo nas questões. Essa reflexão rasa, superficial, agressiva e pejorativa ou autopejorativa diminui nós todos. Nós somos, hoje, de novo, a 10ª economia do mundo. Jesus Cristo, este país tem um poder regenerativo extraordinário. E nós falamos mal do nosso país o tempo todo. As nossas instituições, o judiciário deste país é o mais demandado do mundo. E a gente fala mal desse judiciário o tempo todo. Este parlamento é um dos mais organizados e qualificados do mundo, com as suas equipes técnicas, com o seu modo de funcionamento. É o mais permeável à sociedade. É o parlamento de maior participação social do mundo.
E nós nos auto-pejoramos, nos auto-maculamos. O que nós somos? Afinal, por que essa briga, essa disputa, que a mim parece pueril, infrutífera, banal, agrega para o Brasil, para os brasileiros, nada. Absolutamente nada. O que isso acumula? Eu não tenho problema, eu sou criticado, porque às vezes eu digo que para mim não importa muito com quem eu interlocuto, com quem eu converso na política. Se a pessoa se autodenomina de direita ou de esquerda, isso não é um empecilho para eu conversar. O empecilho para eu conversar é não ter do outro lado a abertura para o diálogo. É não ter do outro lado a capacidade de colocar uma questão objetiva entre nós e dessa interação sobre essa questão objetiva, um problema, uma solução, a gente produzir algo melhor, que é o que nós estamos fazendo aqui. Porque ninguém botou nenhum de nós aqui, senão para fazer o melhor pelo povo e para ser a voz de quem não tem voz. Porque nós somos as vozes, nós somos o pensamento, nós somos o sentimento de milhões de brasileiros que votaram na gente e que não votaram e que se identificam com a gente. Jesus Cristo. Nós temos um grande desafio, fazer deste país um grande país, uma grande nação, mas não é com essa pobreza absoluta de debate. Precisamos caminhar numa outra direção. Vejam, nós precisamos primeiro respeitar uma coisa. Eu sou senador. Eu represento uma instituição de 200 anos. Eu represento aqui, com muito orgulho, com muita honra, o povo do meu estado de Sergipe. Mas o presidente da República representa 216 milhões de brasileiros. Representa não o partido dele, representa o Brasil. Às vezes, quando a gente ataca a presidência da República, a gente acha que está atacando uma pessoa. A gente está atacando uma institucionalidade, uma instituição. Quando depredaram este prédio, não depredaram este prédio, depredaram um símbolo do Brasil. Quando depredaram aquele outro prédio, não depredaram um prédio, é o símbolo do Brasil, ali o outro, símbolo do Brasil. E o que eu quero chamar a atenção é que mulher de presidente é instituição também. Indiscutivelmente. Faz parte da institucionalidade. Nós temos que parar com isso. Isso é menor. Isso é um absurdo do ponto de vista institucional. Levantar determinadas coisas são infrutíferas e deseduca a população brasileira. Nós temos um papel pedagógico. E o que eu estou vendo, senhor presidente, nos últimos tempos, é que nós estamos sendo quase... Nós, quando eu falo nós, de uma maneira geral, a gente tem sido pouco pedagógico e pouco diretivo. Veja, para concluir, senhor presidente, esse movimento de redes sociais trouxe de volta, e tem trazido de volta uma coisa muito primitiva, o instinto das pessoas. E esse instinto é a vingança, é fazer justiciamento, fazer justiça com as próprias mãos, é o ódio, é o preconceito, é o racismo, é a briga em vez do diálogo, é explicitar a diferença ao invés de se unir pelo que nos une. Só isso. Até os valores primitivos que a gente carrega em nós de solidariedade, de compaixão, de amor. O que a gente tem feito? Tem ficado de lado. Tem ficado de lado. Então,
diante de uma situação como esta, eu quero concluir dizendo, senadores e senadoras, povo brasileiro, diante de uma situação como esta, nós temos uma responsabilidade, senhor presidente, muito maior. O nosso esforço para sermos pedagógicos e modelos e exemplos de resistência, de discussão mais profunda, tem que ser quase uma profissão de cada um de nós sobre cada tema, e que ninguém aqui diga que o outro não merece ser respeitado por isso ou por aquilo, porque aqui a gente tem que ter liberdade para ir fundo, mas fundo e radical, não extremista, radical no sentido de ir à raiz das questões, de ir a fundo nos debates, porque quando a gente junta e debate todo mundo junto, sem preconceito, sem extremismos, sabe que a gente consegue melhorar a vida do povo brasileiro.